depois o versículo 23 e depois o versículo 31. Então esses três versículos, Hebreus 11, versículos 11, 23 e 31. E eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre justamente isso, que as mulheres são alvo da graça de Deus. Hebreus 11, versículo 11, a palavra de Deus nos diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E o versículo 31, finalmente, diz que pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vamos orar, feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai Celestial, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui esta noite, Pai, em culto, em adoração ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, se há algum empecilho, se há alguma coisa que possa roubar, Pai, de nós a preciosidade da palavra, alguma distração, em nome de Jesus, Senhor, repreenda, Pai, para que o nosso ouvido, a nossa mente, o nosso coração seja agora, Pai, totalmente submisso a Ti. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito tensa no que diz respeito aos homens e mulheres. Basta você olhar nas mídias sociais, nas postagens, no Facebook, no WhatsApp e tantos outros meios de comunicação, nos jornais e etc. Você vai perceber que nós vivemos uma época um tanto quanto tensa nesse relacionamento, né? Então hoje muito se fala sobre o machismo e sobre o feminismo. E nós precisamos entender que ambos, tanto o machismo quanto o feminismo, não refletem a vontade ou não refletem a direção de Deus para o homem e para a mulher. Tanto o homem, então, que adere à filosofia, à ideologia do machismo, porque é isso mesmo, é uma filosofia e é uma ideologia, eles então não estão refletindo o propósito para o qual Deus criou o homem. E ao mesmo tempo, quando uma mulher então adere a movimentos como o feminismo, essa ideologia, a essa filosofia, ela está, então não está refletindo a direção para a qual Deus a criou, para a qual Deus a fez. Então ambos são destrutivos, ambos são danosos para uma relação. Hoje nós percebemos então que ambos os lados, eles então têm que subjugar, humilhar, para que se sintam bem, para que se sintam melhores, para que achem então que tenham mais dignidade. Então o homem quer subjugar nesse sentido, desprezar, humilhar a mulher, para que se sinta de alguma forma superior a ela. E por outro lado também a mulher muitas vezes quer subjugar, quer destruir o homem para que ela se sinta então de repente mais valorizada. E o caminho não é esse. Hoje nós temos essa tensão que distancia homens e mulheres. Enquanto Deus, a palavra do Senhor, nos aponta em outra direção. Não é a rua, não é a mídia social, não são os movimentos, as passeatas, que nos dirá o que é certo a respeito de um homem e o que é certo a respeito de uma mulher. Nós não podemos viver pela filosofia dos homens. Nós não podemos formar os nossos conceitos, os nossos valores firmados nisso. Mas nós precisamos mais do que nunca olhar para a palavra de Deus. O que é que Deus espera de um homem?
o que é que Deus espera de uma mulher, para que ambos sejam uma bênção no reino de Deus, dentro da sociedade. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo falando sobre dignidade, Paulo falando sobre como Deus olha o ser humano, e ele vai dizer, em Gálatas 3, 28, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a mulher não precisa diminuir o homem para ser melhor, nem o homem precisa diminuir a mulher para que se sinta mais digno. Então Paulo vai nos dizer, para Deus não pode haver homem, não pode haver mulher, mas o nosso valor está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É para lá que ele aponta, é para lá que nós devemos olhar na palavra de Deus. Então Deus não nos criou com dignidades diferentes. Esse é o princípio da palavra de Deus. Deus não criou o homem mais digno do que a mulher, e nem a mulher mais digna do que o homem. Deus criou o homem e a mulher com dignidades semelhantes, iguais. Como Paulo vai dizer que essa dignidade do homem, e ele está falando isso para uma sociedade machista da sua época, extremamente machista na sua época, dizendo que a dignidade do homem e da mulher agora são restauradas quando eles estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele não os cria com dignidades diferentes, Ele os cria com funções, com papéis diferentes. A função e o papel, sim, para que seja essa função e esse papel exercido para o bem da família, para o bem da sociedade e para a glória de Deus. Aí sim, Deus nos fala que o homem e a mulher, eles diferem nisso. Mas não há papéis mais importantes ou menos importantes, há papéis diferentes dentro dessa dignidade que Deus faz o homem. Então hoje nessa semana nós nos lembramos do Dia da Mulher, e nós precisamos, de fato, resgatar os valores que Deus dá às mulheres, porque é Deus quem dá valor. Não pense você que é um movimento, uma filosofia, uma ideia que vai dar valor às mulheres, mas é Deus quem dá valor às mulheres. Então as mulheres são alvo da graça do nosso Deus. Em Hebreus 11, aqui está registrada a galeria da fé, o texto que nós lemos aqui, apenas alguns versículos, mas é neles que eu quero me concentrar. Mas Hebreus 11 fala da galeria da fé, e a galeria da fé, que aparece tantos personagens do Antigo Testamento, nós também temos ali três mulheres que aparecem na galeria da fé. Duas mulheres que aparecem aqui é citada pelo nome. Duas mulheres são citadas pelo seu nome, e uma mulher não é citado o seu nome, mas é feito referência a ela, porque é Joquebede, a mãe de Moisés. Então essas mulheres são exemplo para nós de como Deus trabalha a vida de uma mulher que se coloca à disposição de Deus. Assim como Deus trabalha a vida de um homem que se coloca debaixo da dependência de Deus. E essas mulheres agora estão aqui registradas nas Escrituras Sagradas, na galeria da fé, para nos mostrar como que a graça de Deus é abundante, a misericórdia de Deus alcança homens e mulheres, que Deus não faz acepção de pessoas, que em Cristo Jesus não há homem e nem mulher, mas há servos e servas de Deus que servem para a glória dele. Irmãos, nós vemos aqui, em termos humanos, nós temos uma divisão aqui bem clara. Talvez esse contraste seja proposital pelo autor, porque ele cita Sara, e Sara é citada no versículo 11. Sara era uma mulher casada, Sara era esposa de um homem importante, de um homem rico, e Sara, diante dos olhos humanos, era uma mulher que tinha uma dignidade dentro da sociedade, uma mulher correta, uma mulher justa,
uma mulher então que tinha todos os padrões que poderiam atender aos bons costumes e tudo mais de uma sociedade. Contrapondo a isso, então o texto também cita Raabe. Raabe é uma mulher que é o contrário de Sara. É uma mulher que não tem esposo, pelo contrário, a Bíblia fala que ela era uma meretriz, ela era uma pagã, ela morava numa cidade que não se importava com Deus, que havia enchido a taça da cólera de Deus. Deus, então, havia dado todas as oportunidades a esta cidade, e esta cidade não se arrependeu, Jericó não se arrependeu. Então Deus envia Israel para que pudesse ter a mão de Deus, a espada de Deus, a mão vingativa de Deus sobre aquela cidade. Mas essa mulher, que ninguém daria nada, que diante da sociedade, aos olhos da sociedade, era alguém desprezível, o Senhor também da mesma forma, assim como Sara, Ele levanta esta mulher, Ele resgata esta mulher e ela se torna uma bênção nas mãos do Senhor. Meus irmãos, do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, essas mulheres compartilharam a mesma graça, a coisa mais importante, e na vida dela, elas exerceram a mesma fé no Deus vivo, no Deus Salvador. Então, essas mulheres e tantas mulheres são alvos da graça de Deus. Mas com Sara, nós aprendemos aqui uma lição. Veja aí o versículo 11. Sara nos mostra que a graça de Deus sustenta a nossa esperança e sustenta a nossa fé. Então, principalmente, nós estamos nos dirigindo com mais especialidade aqui nesta noite às mulheres presentes. Muitas vezes você pode ter perdido a esperança, quem sabe a sua fé, quem sabe você tem vacilado nessa área da sua vida, e Deus mostra através desta mulher, Sara, que nós não podemos jamais perder a esperança, perder a fé, porque o Deus que faz a promessa, Deus que prometeu a Sara, Ele sustenta a sua esperança e sustenta a sua fé. Então o versículo 11, o texto diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Meus irmãos, Sara, como eu falei, era casada com Abraão, e Abraão era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. No versículo 10 desse mesmo texto, o texto começa falando de Abraão, pai da fé. E o versículo 10 fala sobre Abraão, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão também foi um homem de fé, e ele olhava para a eternidade. Imediatamente há um contraponto. Sara também tinha uma fé pessoal em Deus. A sua fé não tinha relação nesse sentido com Abraão. Ela não era dependente de Abraão para ter fé. Ela não se escorava na fé de Abraão. Mas o texto mostra que é uma mulher que tinha uma relação pessoal com Deus. Então, as mulheres, elas precisam de fato ter essa relação pessoal com Deus. Não é dependente do seu esposo, ou do seu pai, ou do seu irmão, ou de quem quer que seja, mas essa relação pessoal com o seu Deus, porque Deus havia feito uma promessa específica para Sara. Era para ela. E os anos foram passando, o tempo foi passando, e isso não acontecia, e o seu corpo então foi se definhando, murchando pela idade. Já havia muito, ela já tinha passado então do tempo que as mulheres podem dar à luz. E Sara, mesmo assim, ela guardou em Deus. O texto nos fala de uma mulher que ora, ela ora porque ela espera no Senhor. Ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Irmãos, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 10 e 11, está lá a promessa. Está lá a promessa.
Quando Deus, então, se manifesta a Sara e fala, olha, daqui 1 ano você terá um filho. Daqui 1 ano você terá um filho. E de fato, isso aconteceu. Isso é um incentivo para as mulheres que oram pelos seus filhos. Mulheres que às vezes, durante anos, oram pelos seus filhos, que às vezes estão escravizados, estão entregues muitas vezes às drogas, às más companhias, não querem saber de Deus. E eu sei que em muitos momentos nós podemos até mesmo falar, Senhor, por que nada acontece? Porque as minhas orações, elas não recebem resposta. Mas com Sara aqui nós aprendemos que nós precisamos esperar, nós precisamos confiar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Muitas esposas têm orado pelos seus maridos, têm orado por eles durante anos, às vezes pelos seus netos, e às vezes por pessoas, e têm desanimado. Mas essa mensagem esta noite, meus irmãos, as mulheres são alvos da graça de Deus. E com Sara nós aprendemos que a graça de Deus é que sustenta a nossa fé. É a graça de Deus que sustenta a nossa esperança e que nos faz aguardar. Olha, lá em 1 Samuel, capítulo 11, nós temos um exemplo de uma mulher chamada Ana, e ela não podia ter filhos, ela clamando a Deus e clamando, e ela não desistiu. Mas o que me chama a atenção é que quando essa mulher recebe a resposta da sua oração, e Deus então a visita e ela tem um filho, e quando o seu filho atinge uma certa idade, ainda muito criança, e o nome do menino era Samuel, ela entrega de volta ao Senhor. E essa é a motivação de um coração que confia em Deus. Mulheres que oram, que clamam, que buscam, mas para que o Senhor seja glorificado, para que aquele filho então ele venha para o Senhor, não é para ela, é para Deus. Esse é um coração de uma mulher que crê em Deus, que crê no Senhor. Mulheres, como alvo da graça do Senhor, nós nos lembramos de Joquebede, capítulo 11, versículo 23. Veja aí, abra sua Bíblia, aqui nesse texto, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Então, o pai e a mãe, Joquebede e Arão, pais de Moisés, eles ocultaram Moisés durante 3 meses, porque viram que a criança era famosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Joquebede, casada com Arão, era mãe de Moisés, e ela não se preocupou com os movimentos da rua. Ela não se preocupou com as filosofias que estavam circulando naquela época, de que uma criança não tem valor, de que a morte de uma criança não é nada, de que os abortos não têm problema algum. Ela não se preocupou com as passeatas, ela não se preocupou com a opinião da mídia, ela não se preocupou com a opinião das ruas, mas o temor do seu coração era em fazer a vontade de Deus, porque o texto fala que ela não temeu a vontade do rei, ela não temeu os movimentos da rua, ela não temeu as filosofias alheias, mas ela olhou para o Senhor. Meus irmãos, hoje há tantas coisas sendo ditas, hoje há tanta filosofia que envolve as mulheres e o que elas devem fazer do seu corpo, o que elas devem fazer com os filhos que estão nos seus ventres. Há tantas opiniões na rua. E isso tem amedrontado muitas mulheres. Isso tem feito com que mulheres, então, elas acabem cedendo a esses movimentos. E acabam tendo mais medo dos homens do que de Deus. E Joquebede, então, vem
e nos mostra que a graça de Deus, ela vai nos ensinar que a graça de Deus nos faz temer mais a Deus do que aos homens. Havia a graça de Deus sobre aquela mulher, e havia um decreto assinado de que os bebês, meninos dos israelitas não valiam nada, poderiam ser agora mortos. A vida dessas crianças não tinha valor. Não havia valor. Mas essa mulher, ela temeu mais a Deus. Ela temeu mais ao Senhor. Ela não se preocupou. Ela não se impressionou se estavam apoiando, se a rua, se os movimentos, se as mídias estavam apoiando o assassinato de recém-nascidos ou de fetos. Ela não se preocupou com a opinião dos homens, mas ela se preocupou com a opinião de Deus. Ela temeu a Deus. Irmãos, é preocupante, é desesperador quando mulheres decidem então desobedecer a Deus. Eu estou falando das mulheres porque hoje o nosso tema é esse, mas isso também vale para nós homens. Quando nós decidimos desobedecer a Deus, porque nós decidimos que as filosofias das ruas, que as filosofias dos homens são mais interessantes para nós. Talvez por medo da exclusão social, do ridículo diante de colegas, ou simplesmente o medo de ser taxado como radical, nós simplesmente dizemos: eu não vou obedecer a Deus. Lá em Atos capítulo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Atos 5, mas eu peço que você não saia aqui de Hebreus 11, que eu quero ainda falar sobre mais um versículo, mas em Atos 5, versículo 29, quando os apóstolos foram presos, e então eles são desafiados a não falarem de Jesus, os homens então pedem a eles o que eles devem fazer, como eles devem proceder, qual o melhor caminho a seguir, e eles então, diante disso, tomam a palavra. Pedro toma a palavra e diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu queria que a igreja lesse comigo só essa parte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ler essa parte para ficar bem gravada na nossa mente. Vamos lá? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Amém. Nós podemos certamente ter penalizações de várias formas quando nós não obedecemos aos homens naquilo que está contra a palavra de Deus, mas certamente nós alcançamos graça da parte do nosso Deus. Irmãos, quantas mulheres, infelizmente, estão mais preocupadas com o que falam por aí do que a sua dignidade, do que a torna uma pessoa melhor, do que saber o que Deus pensa. Quantas mulheres estão ouvindo mais do mundo do que é ser uma mulher, do que é ser uma mãe, do que é ser uma esposa, de como devem trabalhar, e se esquecem do que Deus diz sobre isso, do que Deus diz do que é ser uma mulher, do que Deus diz do que é ser uma mãe, do que é ser uma esposa, do que é ser uma trabalhadora, do que é ser uma mulher dentro da sociedade, dentro do lar. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre isso. Um caminho que realmente é seguro porque está em Cristo. As vozes das ruas mudam todos os dias, mas o caminho do Senhor, tanto para o homem quanto para a mulher, é eterno e é seguro. Muitas vezes isso, meus irmãos, não viver debaixo da orientação de Deus tem secado a alma de muitas mulheres, secado a sua alma, as suas almas. Muitas entram em aflições e ansiosidade
Elas não sabem mais que rumo seguir, os seus corações ficam sobrecarregados de ansiosidade, de desespero. Enquanto a palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, veja como a Bíblia é preciosa. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, homem e mulher, não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vá a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus deu exemplo. Veja que em Hebreus capítulo 12, quando o autor de Hebreus termina de falar sobre a galeria dos heróis da fé, heróis e heroínas da fé, ele vai falar do maior exemplo. Agora não é apenas o exemplo de Sara, não é apenas o exemplo de Raabe, não é apenas o exemplo de Joquebede, mas é o exemplo mais sublime, é o exemplo de Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele fala que Jesus não se importou com a opinião dos homens. Não se importou. Ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ou seja, todos os que vieram antes, Moisés e todos eles, são bons exemplos, mas o maior está aqui, que nós devemos olhar, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus Cristo não fez caso da vergonha, ele não fez caso da opinião pública, da opinião alheia, da opinião dos outros, mas Jesus estava sempre focado em qual era a vontade de Deus, qual era a direção de Deus sobre a sua vida. E é nisso que nós precisamos focar, é saber o que importa para Deus, o que é importante para Deus, o que Deus diz a respeito disso. É isso que nós precisamos focar. Então, meus irmãos, pela fé vemos o que o mundo sem Deus não pode ver, não pode ver, não pode entender. Essas mulheres nos mostram então que a graça de Deus nos faz ver o que esse mundo não pode ver. Por fim, mulheres, alvos da graça de Deus, nós temos Raabe. Raabe é uma mulher que foi alvo da graça de Deus. E com Raabe nós aprendemos também uma lição. Só a graça de Deus pode nos conceder uma nova vida. Só a graça de Deus pode nos conceder uma nova vida. Veja aí o versículo 31 de Hebreus 11. Também lá em Tiago 2:25, Tiago fala de Raabe, ele usa a ilustração, o exemplo desta mulher de Raabe. E ele diz assim, pela fé Raabe, a meretriz. Ele não esconde quem era Raabe. Não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Como eu disse, Raabe não era casada como as demais. Na verdade, lá em Josué capítulo 6, quando está a história de Raabe, lá no Antigo Testamento, o Senhor então havia decidido que Jericó seria destruída. A maldade de Jericó chegou aos céus, uma cidade idólatra, uma cidade extremamente pervertida, uma cidade que não queria saber de Deus, e a taça da ira de Deus se esgotou, encheu, transbordou em relação a Jericó. E Deus decidiu que Jericó seria destruída. Israel seria o braço de Deus para isso, a mão de Deus para destruí-la. Mas no meio desta cidade havia uma mulher. Não era uma mulher nobre, de bom nascimento, não era uma mulher que vivia nos palácios, mas uma mulher que vivia nos piores locais, era prostituta, morava então na muralha, eram os locais então mais
a maior baixa referência naquela época. Mas ela creu em Deus. Ela ouviu falar do Altíssimo. Uma mulher no meio de uma sociedade mergulhada na idolatria, uma sociedade mergulhada na depravação, ela creu em Deus. Deus foi ao encontro desta mulher. Ela foi alvo da graça de Deus. Deus concedeu vida aonde aparentemente não poderia haver possibilidade de vida. Se há uma demonstração clara de como a graça de Deus funciona na vida de um homem e de uma mulher, olhe para Raabe. Porque da podridão, porque do entulho, da miséria, Deus fez surgir vida. Raabe foi transformada. E Deus encaminha então os espias, pela providência de Deus, os espias acham esta mulher. E ela testemunha aos espias dizendo: olha, eu ouvi falar dele. Eu ouvi falar do Altíssimo. E o Senhor salva esta mulher. Raabe era a única pessoa em Jericó que cria no Deus Todo-Poderoso. E foi salva. Deus encaminha os espias até ali. É impressionante, meus irmãos, como Deus, em sua graça, usa pessoas que a nosso ver jamais poderia servi-lo. Homens e mulheres. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, veja lá, capítulo 1, versículo 27 ao 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 29. A palavra de Deus nos diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o nosso Deus. Por mais que seja atraente as coisas deste mundo, que Deus escolha as coisas loucas delas, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da graça e da misericórdia. A salvação alcança a todos que creem. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa mulher creu. E ela foi alcançada. E ela foi tirada da cidade. E os espias disseram para ela: olha, quando nós viermos e destruir esta cidade, você coloque um cordão vermelho na parede, na sua janela, na janela da sua casa, e este cordão vermelho então sinalizará que nós não tocaremos em você. Quem estiver ali dentro ficará salvo. Ninguém tocará um fio do seu cabelo. Mal sabia esse espia que ele estava dizendo de uma profecia já muito para frente, e aquele cordão vermelho representa imediatamente a graça de Cristo, o Senhor que salva. E quando aquela cidade é destruída, não pela força de artilharias, não pela força bélica do exército de Israel, mas pelo poder de Deus, quando o exército então apenas circula aquela cidade de Jericó e os seus muros durante alguns dias, e quando do toque da trombeta, aqueles muros caem pelo poder de Deus, e o único lugar que fica intacto, os irmãos já sabem que é a casa de Raabe. A salvação não veio dos homens, mas a salvação veio de Deus. Raabe foi restaurada, uma mulher que era prostituta, num lugar que era idólatra, num lugar que era
que tinha uma sociedade tremendamente depravada. Ela foi tirada dali. Raabe, então, se casa com um homem chamado Salmão. Não é mais uma desprezada, não é mais uma mulher sem esperança, mas o Senhor trouxe vida nova a esta mulher. Se você abrir lá em Mateus, capítulo 1, veja só o que nós encontramos aqui. Mateus, capítulo 1. O versículo 5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. Raabe, de uma pessoa sem esperança, de uma pessoa condenada à morte em todo sentido, a morte física, porque a cidade seria destruída, mas principalmente a morte espiritual, agora encontra vida. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz comigo e Deus faz com você. É a graça de Cristo que nos faz assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mesmo que nada deste mundo nos proporcione, mesmo que não alcancemos qualquer vantagem deste mundo, a Bíblia fala da esperança da vida eterna. É o que Abraão viu, é o que os heróis da fé viram, a esperança da vida eterna, reservada para homens e mulheres que entregaram a sua vida ao Senhor. Raabe entrou na linhagem do Messias. Raabe entrou numa linhagem que é um grupo extremamente seleto. A linhagem que finalmente deu origem ao Messias. Meus irmãos, a graça de Deus pode fazer por nós aquilo que nós não imaginamos. Jamais essa mulher imaginou que ela pudesse entrar na linhagem do Salvador e a alcançou pela fé naquele dia. Deus faz isso. E nesta noite que nós nos lembramos aqui da vida das mulheres, que é tão importante para nós, nós nos lembramos que as mulheres têm a sua dignidade quando elas olham para a palavra de Deus. Assim como o homem tem a sua dignidade quando eles olham para a palavra de Deus. E aí então vai entender o que Deus espera de uma mulher, o que Deus espera de uma mãe, o que Deus espera de uma esposa. Não é o que a sociedade espera, mas é o que Deus espera de uma mulher que foi alcançada pela graça de Deus. Muitas coisas ela pode realizar em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor, nós vamos terminar a nossa mensagem aqui, nós vamos orar pelas nossas mulheres, mães, esposas, filhas, pelas nossas mulheres, para que elas sempre olhem firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então você, nesse momento, coloque na presença do Senhor. Senhor, muitas vezes eu tenho falhado porque eu tenho mais me preocupado com o que esse mundo diz, do que é uma mulher, do que com o que o Senhor diz. Então, se porventura você tem andado ansiosa, preocupada, angustiada, confusa, a palavra do Senhor nos fala para olhar para Jesus, para olhar para a sua palavra. Vamos orar, feche seus olhos. Pai Celestial, nós estamos aqui, Pai, esta noite em culto de adoração ao Senhor. Compreendemos, Pai, que é o Senhor quem dá graça, é o Senhor quem abençoa,
É o Senhor quem fortalece, é o Senhor quem realmente, Pai, nos conduz em todo o caminho que nós devemos andar. Senhor, há muitas vozes neste mundo, dizendo como um homem ou como uma mulher tem que ser. E muitas dessas vozes não procedem do Senhor. Algumas, Pai, são palavras de filosofias humanas, apenas isso. Outras, Pai, nós vemos que tem o dedo de Satanás, que tenta nos induzir a nos distanciarmos do Senhor. Pai, que as tuas filhas e que os teus filhos ouçam a voz do Senhor. Que as tuas ovelhas ouçam a voz do pastor, do bom pastor, que é Jesus Cristo. Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos, para que nós ouçamos o que o Espírito está dizendo às igrejas, em relação às mulheres, em relação aos homens, em relação a ser mãe, a ser esposa, a ser pai, a ser esposa, em relação a ser uma mulher e um homem na presente era. Ó Senhor, e que os nossos ouvidos se abram à voz do Espírito, e assim nós sejamos abençoados, Pai. E que nós tenhamos esperança no Senhor. Mesmo que o mundo se abale, mesmo que as coisas, Pai, entrem em colapso, mas nós olhemos para o Senhor. E firmes continuemos no Senhor. Tire, Pai, toda a ansiedade do coração daqueles que estão ansiosos, que estão aflitos, confusos. Que o Senhor traga, Pai, direção e alegria. Que o Senhor traga esperança, Pai, para mães que têm orado pelos seus filhos, que têm, Pai, às vezes, muitas madrugadas, falado com o Senhor a respeito deles. Que o Senhor não as deixe esmorecer, Senhor. Que o Senhor enche os seus corações de esperança, de fé, assim como o Senhor fez com Sara. Que o Senhor faça, Pai, com as suas filhas, nesta noite, neste lugar. Ó Senhor, que a nossa esperança seja firmada no Senhor. Nós oramos agradecidos e confiantes em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito repouse, queridos irmãos, sobre nós, sobre esta igreja, e sobre a igreja de Jesus Cristo que está espalhada sobre toda esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Oh.